as suas experiências. Nós somos 33 organizações diferentes hoje convivendo, fora as 40 representadas pela Aliança pela Água. Então, ao todo, 73 instituições participando hoje, além das centenas de pessoas presentes. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer também a Fatitu, que nos recebeu muito gentilmente aqui hoje, oferecendo espaço, nos atendendo com um prazo muito apertado, que a gente chegou aqui há 2 semanas atrás e eles nos atenderam. Quero agradecer a POSP pela organização e pela contribuição financeira, assim como ao SECOM e alguns outros que também contribuíram financeiramente, mas não querem se colocar publicamente. E ao Sintaema, a SOS Mata Atlântica, que também contribuiu. E... Então, eu quero agradecer, obrigada pela visita aqui, Tu. Espero que a gente continue se encontrando, estado afora, pela luta pela água. E agora eu vou passar para a Júlia para ela finalizar os encaminhamentos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia, eu vou aqui ajudar eu e a Mônica, a gente vai tentar fazer a coisa mais representativa, né, do dia de hoje, que foi muito rico, até para vocês terem uma ideia, tiveram muitas cidades, né? Acho que uma das coisas bem legais de fazer uma atividade também no interior é que várias cidades do interior também têm mais facilidade de chegar. Então, para vocês terem uma ideia um pouco das cidades que tiveram presentes, teve gente de Osasco, pessoal aqui de Itu, Campinas, Iperó, São Paulo, Itapevi, Indaiatuba, Piracicaba, Salto, Rio de Janeiro, Sorocaba, Barueri, Extremo em Minas Gerais, Laranjal Paulista, São Carlos, Amparo, Mairique, Registro, Mauá, Barão de Tararé, Brasília e Fonseca dos Santos. Então, foi uma plenária. Como o tempo está um pouco apertado, a gente pensou numa metodologia primeiro, assim, a gente vai ter o informe do pessoal da Ponta d'Água, que eles pediram, é um trabalho bastante importante que vai dar o informe dos encaminhamentos, enfim. Depois, os relatores vão dar informes de 3 minutos, que vai mostrar um pouco do que foi o mais essencial da discussão. Em 3 minutos eles vão conseguir dar conta de todo o debate que foi dos GDs, mas a preocupação que a gente vai ter é depois de transcrever todos os encaminhamentos, todos os pontos que foram levantados, e colocar no site também, então para todo mundo ficar tranquilo. E ao final a gente vai apresentar uma carta, que ela também, assim, como a gente veio discutindo um pouco ao longo do dia, que ela sintetiza assim, o que é de mais consensual, o que mais une todas essas organizações que a Mônica falou, e a gente vai apresentar ao final essa carta para ver se a gente aprova ela aqui como uma carta de Tu para marcar o dia de hoje como um dia tão importante da luta pela água no estado de São Paulo. Só deixando claro que no meu último GD a galera ficou preocupada em sintetizar toda a riqueza do que foi discutido hoje num documento escrito tão às pressas. Então a gente conversou aqui, esse documento que a gente vai ler agora é mais um início, um pontapé que sela, que eu acho que foi consensual entre todos os GDs, a nossa união e a nossa vontade de seguir trabalhando juntos em prol da água, e depois a gente vai trabalhar, desdobrar detalhadamente todos os encaminhamentos dados no GD virtualmente, tá? Então, primeiro, informe de 3 minutos. Boa tarde, galera. Acabei não me expressando aqui antes. Eu sou o Rafael, sou da mídia nicho do Fora do Eixo, e eu estou aqui em nome do projeto chamado Ponta d'Água. Tem o site contadagua.org, que é uma iniciativa inédita no campo da comunicação, que juntou vários veículos independentes para narrar e descrever, enfim, cobrir a crise hídrica, aqui em São Paulo, mas não se limitando a isso. Então, hoje é a Mídia Ninja, a Revista Fórum, Outras Palavras, a galera do Volume Vivo que está aqui, o Brasil de Fato, que tem a edição impressa, inclusive, aí sobre Ponta d'Água. Enfim, são várias iniciativas, hoje são 8, mas está crescendo,
E a ideia é que a gente também, né, assim como a Aliança pela Água juntou uma porrada de gente para, né, se articular em relação à crise, e a gente também entendendo o que é informação, né, e a capacidade de comunicar as dificuldades, né, e o que a gente vai ter que enfrentar no futuro, trouxe para a gente essa necessidade de, né, criar um hub também de comunicação, né, entendendo que a informação e a falta dela talvez sejam o principal ponto da crise, né, tanto por parte das empresas, né, que administram a água, quanto do governo. Então a gente está aqui, né, somando, cobrindo desde manhã, estamos ao vivo pela paistv.org, então foi tudo transmitido ao vivo, tem uma galera acompanhando, estamos postando nas páginas do YouTube Vai Parar e nas páginas dos veículos de Ponta d'Água. A gente está distribuindo esses adesivinhos aqui, que são umas intervenções para fazer sobre o mercado, né, que tem algumas informações sobre o uso de água de cada um dos produtos que a gente consome. E acho que, enfim, né, era um pouco para se apresentar e deixar também assim, nosso indicativo muito claro de que essa carta saia hoje daqui enquanto um compromisso inicial, enquanto uma carta de intenções do comum, né, que eu acho que todo mundo está aqui por um motivo, e é muito importante que a gente saia com um documento, né, que formalize isso, que faça frente, né, tanto ao governo do Estado quanto a outras iniciativas aqui, tudo também, né, a gente conhece um pouco a história, para a gente se fortalecer, enfim, estamos bem felizes de estar aí e somando, e nas próximas atividades também vamos estar juntos. Valeu! Então, para chamar os relatores de GDs, que vão ter 3 minutos aí para tentar sintetizar, né, o debate que acontecer em cada um deles. Primeiro é o Thiago para falar sobre o GD, a crise da água, uma questão ambiental e social. Boa tarde a todos. Bom, no nosso GD nós essencialmente chegamos a um ponto consensual que é precisamente o que já foi falado, a necessidade de pegar o que foi feito hoje e levar um passo adiante. Então, a gente falou realmente que a falta de água é uma questão socioambiental, ela não tem solução a curto prazo e remete a uma crise muito maior a nível político, social, ambiental. A água mexe com tudo nas nossas vidas. Né? A curto prazo, o ponto consensual foi precisamente a necessidade de ir além do que foi feito aqui hoje, desta carta que nós vamos passar, e de darmos continuidade a esse trabalho, através de um calendário de ações, de iniciativas, onde teremos até que aprofundar os pontos que foram tratados aqui hoje. Então, surgiu muita ideia, né? Surgiram pontos que tocam desde educação, legislação, fiscalização, uma série de pontos que são importantes e que necessitam ser aprofundados. E um planejamento estratégico não se resolve num primeiro encontro. Né? Então, esse foi o consenso maior do nosso grupo. Coloquei aqui uma nota também para pedir quem tiver contribuições, pontos que acha que não foram levantados, seria bom ter um ponto de contato, talvez por e-mail, para não sei se da Assembleia, o próprio da Assembleia, para nos enviar, que acho que seria importante manter esses canais abertos. E desses pontos, só para terminar, então, desses pontos que nós sentimos que necessitamos discutir, eles vão se essencialmente dividir em curto, médio e longo prazo. E no curto a gente tem um planejamento de contingência para fazer. E aí eu deixo-vos assim com uma questão que obviamente o princípio do problema da água é consciência, isso é consenso também, todo mundo é consciência global. E aí pensem, em termos de plano de contingência, quem é que já considerou que talvez no próximo ano tenha que abandonar a sua casa. Então isso esse é o primeiro passo do plano de contingência. Nós vamos ter que pensar o que é que eu vou fazer se a água acabar. E isso talvez seja um pouco mais emergencial, no sentido que tem que discutir logo. Michele vai fazer um repasse do GD, o modelo de desenvolvimento agrário e a crise da água. Bom, vou tentar resumir aqui em 3 minutos, vai ser difícil, porque realmente os grupos foram riquíssimos assim, de discussão, e no que concerne o desenvolvimento agrário, até eu estava comentando com o pessoal, eu estava com o notebook, e a hora que terminou, o pessoal vinha atrás de mim pedindo para acrescentar mais coisas, mais conteúdo, mais encaminhamento, mudar conteúdo, enfim. Com relação, assim,
penso que o ponto principal que ficou do grupo é repensar mesmo esse modelo macro de desenvolvimento no Brasil. Até teve uma fala do professor que ainda mantém um modelo colonial de exploração e exportação, defender o direito à água enquanto direito humano, reverter o modelo pautado apenas no agronegócio, a situação das commodities, esse é um desafio político mesmo. Estimular as práticas ecológicas, tanto urbana como rural, rediscutirmos o consumo consciente dos hábitos alimentares, estimular a agricultura familiar, mais autonomia para o trabalhador rural, que hoje, aí, nesse modelo mercadológico, vive refém dos bancos, cobrar impostos, para não incentivar a exploração de nossos produtos primários, minerais, energéticos e agropecuários, combater o financiamento e isenção fiscal para o agronegócio, proibir a pulverização aérea de venenos, isso foi uma discussão do grupo, controlar a qualidade da água por meio de que se cria um sistema de monitoramento da qualidade da água e outros encaminhamentos, enfim, que acabaram aparecendo na Assembleia como geral, a questão de que se fique muito claro nessa carta, em todos esses encaminhamentos, da não privatização da água, a estatização da Sabesp, o fortalecimento, isso foi unânime, da mobilização social mesmo, de que essas informações cheguem até as famílias, cheguem até a população. Como até eu usei uma palavra, como seduzir, né, a população para estar aqui com a gente, acreditar nessa mudança de modelo, compartilhamento de conhecimento e, enfim, não tinha como não deixar de falar no grupo de desenvolvimento agrário, colocar a reforma agrária como pauta mesmo política e que isso, para que de fato ocorra, que teve todas as mudanças que a gente sabe históricas, aí a reforma agrária ela não aconteceu, e que para aconteça a gente tem que pensar em defender primeiramente a reforma política que ela aconteça para que as próximas lutas de fato possam se concretizar. Esses foram alguns pontos do grupo. Tá? O Bruno vai fazer os repasses da luta pela água de Conchabamba a Cantareira. Bom, em 3 minutos é um pouco difícil, mas vou tentar sintetizar um pouco do que foi a discussão geral do grupo. O grupo debateu essa questão da luta pela água em várias escalas. Acho que tanto numa escala maior, que é a escala do que foi a luta pela água em Itu. Então, tiveram várias falas que retrataram essa questão de Itu, mas para além disso, de como se dá a luta pela água dentro da Sabesp e mais do que isso, de como se dá a luta pela água no contexto latino-americano, aí abrangendo tanto a questão de Itu, quanto outras questões, principalmente a luta que aconteceu em Cochabamba. E a questão de que a luta pela água é uma luta inerente, é uma luta que a gente vai ter que desenvolver enquanto continuar desenvolvendo esse modelo, que é esse modelo de gestão de recursos naturais. Aí, três pontos que eu acho centrais que a gente debateu no grupo são a questão da cobrança de água para as empresas particulares, como muito importante. A gente construiu uma ação contra o aumento da tarifa da água e a defesa das populações mais na periferia, porque sofrem mais com o rodízio de água, porque sofrem mais com o aumento da tarifa de água. E por fim, a importância da luta da água para que a gente consiga desenvolver outras lutas, porque a luta da água, a gente chegou a uma conclusão mais ou menos consensual no grupo que ela une tanto as lutas rurais quanto as lutas urbanas. Então é uma luta que tem um potencial muito grande. Foi mais ou menos isso que a gente discutiu. Adalto vai fazer repasse alterações climáticas, gestão do solo e regime hídrico, e o que isso tem a ver com a falta d'água. Eu dividi em 3 questões aqui, tentei contemplar todo mundo, mas assim, uma coisa que ficou bem legal é assim, todo mundo ficou bem claro que quer multiplicar essa Assembleia da Água. Para idosos, para crianças, surgiu uma ideia de fazer uma Assembleia da Água voltada para as crianças, descentralizada, fazer alguma coisa que mexa com eles. Eu acho que a gente já perdeu um pouco o tempo, tem que tentar recuperar com eles. Isso foi uma coisa bem prática que surgiu. Criar um programa também que possa ser compartilhado de mapeamento e recuperação de nascentes, plantando árvores e criando hortas urbanas. Certo? Vamos junto. Pediram valorização das nascentes como recurso a quem preserva. Tem um projeto lá do pessoal do Extrema que paga para quem mantém nascente, é um produtor de água. Isso é uma coisa que foi pedido.
campanhas para a população mais carente, para poder fazer cisterna e incentivar essas campanhas. Nascentes comunidades de conservação, o que mais? Aumento das áreas permeáveis em São Paulo como uma meta para o governo e controle social do plano diretor. Eu acho que já tem uma lei, alguém comentou o número de uma lei que tem que ter controle social e a gente não pratica, não vai em cima disso. Assim, eu acho que o que ficou mais forte para mim, é que a água é um elemento que une a luta urbana e a luta rural. Então, assim, eu saio daqui assim, eu sou agora do MTST, eu sou do Levante Popular da Juventude, eu sou, quem mais eu sou? Eu sou da causa indígena, e eu sou, quem mais? E eu sou apoio aos outros levantes de água que vivem em outras cidades. Eu acho que é isso que a gente tem que ser, eu acho que a gente tem que estar em todas, porque a água une tudo e está tudo interligado. Eu acho que é isso que eu entendi daqui. Tá? É isso. Josuel? O Josuel vai falar da luta por direitos, informação e manifestação. Então, fizemos um debate, né? E para começá-lo, a gente já começou referenciando alguns militantes de organizações políticas que foram presos, né? Semana passada. Então, a importância da gente, enquanto Assembleia, e até apontar para o documento a nossa solidariedade, né? A todos aqueles que lutam. E que a gente não pode ter tanta esperança no Estado e nem nas questões jurídicas, né? Entender que o político ele acaba atravessando, né? E as leis também foram criadas por uma classe dominante. Apesar de ter esse lado, também houve o lado de que vamos criar uma ação coletiva entre as cidades. Eu acho que isso aí fica para um outro momento, né? Da articulação. Calendário, né? Organizar calendários de ações, eu acho que isso já foi colocado, planos, abrir esse espaço para outros setores e segmentos da sociedade, para que esse espaço não seja espaço somente para membros das organizações políticas que a constroem, mas que, por exemplo, a gente pudesse trazer aqui, né, ter feito um trabalho mais massificado, né, em bairros, enfim, é algo tipo de autocrítica, assim, né, principalmente com relação ao povo negro, né. Foi colocado, né, a possibilidade da gente colocar na nossa carta, né, a questão de que a mulher é quem sofre também mais, né, esse recorte também cultural, né, da questão da falta d'água. Uma outra coisa que foi colocado é que a gente precisa colocar a educação ambiental como parte constitutiva do projeto popular para a educação que a gente quer para o Brasil, né? A gente tem aqui a POSP, apesar da educação ser colocada como algo transversal para a educação pública no estado de São Paulo, a gente vê que essa transversalidade ela não acontece porque existe todo um sistema de educação falho. Então esse seria um dos desafios, né? Além de trabalhar as questões ambientais desde o jardim de infância até mesmo no ensino superior. Apontar que a água é uma questão de direitos humanos, né, e que a gente precisa também fazer uma reforma política no Brasil. Porque se a gente não fizer uma reforma política, quem manda nas empresas que comanda a água ou que comanda qualquer outro direito social, humano ou natural, vai continuar, né, na sua perspectiva mercadológica, assim. Então, é isso. Tinha muito mais coisas, mas eu não vou colocar para não ficar repetitivo. Valeu. Eu tinha falado só da solidariedade com relação à luta pelo transporte de São Paulo. Tem a proposta também do ato que vai ter do dia 17, que façamos de alguma forma, não sei se é como moção ou não, mas uma carta de apoio
né, a luta, entendendo que a questão do transporte ela também é uma questão ambiental, né, isso também interfere na questão das chuvas e até mesmo do meio ambiente. Assim. Valeu. Transparência. É verdade, duas coisas. Eu fiz a rede de advogados formar uma rede jurídica entre nós, da nossa união, para que sejamos solidários entre os municípios. E a questão da transparência, da gente divulgar, amplificar o conhecimento sobre a lei do acesso à informação e cobrar o Estado para que ela seja cumprida, porque, por exemplo, a gente não sabe quando é a próxima vez que vai chegar a água, e só complementar, dia 17 o ato contra o aumento da tarifa da água em São Paulo. É isso. Gabi? Gabriela, repasses os impactos da crise da água nas cidades. Então, no nosso grupo, a gente pauta bastante que essa, na verdade, é uma assembleia histórica, né? Porque o momento é bastante crítico histórico também que a gente está passando da crise da água. Acho que a mesa, o grupo foi bem pensado na questão do projeto de cidade, que foi pensado, é um projeto de cidade pensado e para e por pela elite e para a elite também, que acaba criando inclusive contradições que colocam essa diversidade que existe aqui de movimentos, que são muitos, eu fiquei até impressionada com a quantidade quando a Júlia falou, em algum tipo de contradição também, como foi citado a questão de que a luta por moradia, que é uma luta completamente necessária diante desse projeto de cidade que existe, acaba lidando com questões como ocupação de mananciais ou de áreas de preservação permanente e que são áreas que devem ser preservadas também exatamente pela luta da água, mas acho que o que ficou claro com o nosso grupo é que, na verdade, a contradição tem dentro de si a própria solução, que é a solução para essa luta, é que a gente tem uma luta só, né? A luta de todo mundo, de todos os grupos que estão aqui, tem que ser interligada, isso ficou bastante claro na nossa oficina, de que é uma luta, no fim, por mais direitos. E que a questão da água vem agora de forma bastante crítica, bastante gritante, para que a gente se una a todos esses movimentos aqui com pautas que podem levar a gente para uma mobilização, e que a solução e que a gente precisa colocar essa questão da água, que é uma questão que vai atingir toda a população do estado de São Paulo, que já está atingindo em vários níveis, levar isso para a população. O próprio Maurício falou que nas escolas públicas, na escola pública que ele dá aula, o debate que se tem entre as pessoas é de que o problema é climático somente, e de que o problema, na verdade, também é individual, é de lavar a calçada com a mangueira ou de deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, e que esse é um debate necessário para que a gente consiga sair daqui com uma luta vitoriosa pela questão da água. Acho que essa luta passa por diversos debates que a gente comentou em relação ao fortalecimento do debate sobre a estatização da Sabesp, por exemplo, vários que têm relação com a situação com esse projeto de cidade, que é um projeto pensado para as grandes empresas, para as empreiteiras, para aqueles que estão... para aqueles que têm, na verdade, o poder no estado de São Paulo e em todo o Brasil, e que a nossa qualidade é que a gente é a maioria, né? A gente tem a capacidade de ir para as ruas e que a gente tem uma tarefa grande quanto isso. O que foi colocado de forma direta como encaminhamento foi esse ato, que na verdade é um ato contra o aumento da tarifa da água, que foi sugerido para o dia 17 de dezembro. Também foram pensadas panfletários e colagens de lambes pela cidade, diversas formas de comunicação e de entrar em contato com a sociedade para conseguir politizar essa pauta. E foi basicamente isso, e outras coisas que já foram faladas em outras falas, não tem necessidade. Acho que falta alguma coisa, gente? Então, para dar continuidade, a comissão organizadora, a gente estava conversando que, de fato, tiveram muitas coisas que apareceram no GDs, e muitos GDs, inclusive, colocaram a necessidade de a gente continuar se reunindo e se organizando, enfim, que esse espaço não acabe aqui, né? Que a gente construir um calendário, inclusive, de discussões, de atos e tal,
né, para que a gente possa dar profundidade, debater vários pontos que, de fato, as discussões do GD, como a gente viu pelos relatores, que tiveram só 3 minutos, só por esses 3 minutos a gente vê que a discussão foi muito rica em todos os GDs. Então a ideia é a gente ler uma carta que a gente foi consultando os coordenadores, alguns coletivos que participaram, algumas entidades também, para a gente colocar isso como um ponto inicial do consenso que tem no grupo. Sabendo que depois a gente vai pegar os relatores, vão estar com a tarefa de digitar tudo que foi debatido no GDs e a gente, né, em breve, acho que uma semana no máximo, a gente divulgar todo o conteúdo de todos os GDs para que isso também seja um ponto de partida para continuar a discussão, né, dessa Assembleia Estadual da Água, que eu acho que a gente vai continuar se reunindo, se encontrando, porque esse tema é muito complexo, que a gente sabe que vai ter uma longa duração de lutas, de debates. Né? A gente começa aqui uma jornada de lutas, né? em defesa do direito à água, enfim. Então, era um pouco isso. A gente vai começar, então... Você quer colocar alguma coisa? Eu posso? Não vai ter questão de ordem. Não vai ter questão de ordem? Você quer botar questão de ordem? Não, eu acho que as pessoas, talvez alguém queira comentar alguma coisa. Dos GDs? Dos GDs, né? Alguém quer complementar alguma coisa dos GDs? Eu. Mas eu abro pro pessoal aí na frente. Eu sei o primeiro. Eita, cara! Quantos são, então? 1, 2, 3, 4. Pessoal, só que assim, a gente tem um tempo para entregar o espaço, tá? Então, pode ser 2 minutos? Pode ser 2 minutos? Tá, então são 5, né, questões. Pode vir pra frente, pessoal, só pra gente já saber a atenção. Então, depois dos 5 a gente dá continuidade, tá? Não, rapidinho, eu só queria... Eu acho que tinha que ficar bem claro e evidente, e se a gente puder aprovar isso por aclamação, melhor. Claro, uma demanda, que a gente já sai daqui com uma demanda que é a estatização da Sabesp. Acho que é um consenso geral a estatização da Sabesp, né? Acho mais amplo. Eu acho que é... Tá na carta a estatização da Sabesp? É porque a gente estava falando dos GDs, assim, né? Posso fazer uma Só, se for, não sei, se contempla, a gente pode ler a carta, o calendário, e quem quiser adicionar para essa melhor? Pode ser? Então... Todo vai ter... Não, tá garantido. Se você quiser falar depois disso, a sua fala tá garantida, tá bom? Então... Gente, são 2 páginas, vamos tentar concentrar rapidinho. Manifesto pela Água de São Paulo, água para a vida, não para o lucro. O Brasil é um país riquíssimo em recursos hídricos. Cerca de 12% de toda a água doce líquida do planeta se encontra em território nacional. Apesar disso, chegamos ao final do ano de 2014 com um grave problema de abastecimento no estado de São Paulo. As cidades da Grande São Paulo se utilizam desde maio do volume morto do sistema Cantareira, água de qualidade duvidosa, e passam por um rodízio de água velado. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Cruzeiro, entre tantas outras, sofrem com longos períodos de desabastecimento, sendo o caso mais grave a cidade de Itu, que desde fevereiro adota racionamento de água e há muitos anos enfrenta a falta de água como problema cotidiano. Estamos diante de um verdadeiro colapso no sistema de abastecimento. A crise que passamos foi agravada pela intensa estiagem dos últimos anos e pelo uso desenfreado e insustentável dos recursos naturais. Porém, em sua essência, é uma crise política, resultado de uma gestão inconsequente e irresponsável do governo do Estado e da aplicação de um modelo de desenvolvimento urbano e produtivo absolutamente sustentável em todo o país. Desde a década de 90, observa-se o avanço da política neoliberal através da redução do Estado e das privatizações, e dos recursos hídricos também entraram na lógica do mercado. A água passa a ser vista como um bem econômico, mais uma commodity negociada nas bolsas de valores e gerida pelos interesses de seus acionistas e das transnacionais,
política que vem sendo ratificada nos fóruns e conferências mundiais da água, implementada pelo governo do Estado nos últimos 20 anos. A Guerra da Água em Cochabamba, Bolívia, nos mostrou as consequências dessa política. Aumento excessivo da tarifa da água com precarização do serviço, resultando em grandes desigualdades na distribuição de água e marginalização da população mais pobre. Este conflito também nos apontou um caminho para a solução da crise, assim como as mobilizações ocorridas nos últimos meses em Portugal, Irlanda e Itu, e certamente ocorrerão em São Paulo. A Assembleia Estadual da Água defende que a água é um bem comum, global e público, que deve ser tratado como um direito de todos os cidadãos. É através dessa visão que defendemos 3 princípios. Não a mercantilização da água, abaixo o aumento da tarifa. Tendo como pressuposto que a água é um direito humano, em uma situação de crise hídrica, o preço da água deve ser controlado para evitar abusos, com uma tarifa justa, que garanta amplo acesso da população. Também visando o abastecimento das periferias, as mais afetadas pela falta d'água, deve-se pensar na construção emergencial de caixas d'água e pós-artesianos outorgados, e na distribuição de caminhões-pipa em comunidades e bairros das periferias, priorizando o uso dos recursos hídricos para a desidentificação de animais e o consumo humano, em especial hospitais, creches, asilos, escolas e postos de saúde. Da mesma forma, frente a essa crise, é preciso estabelecer a estabilidade dos empregos. Por esse motivo, consideramos abusivo e inadmissível o aumento da tarifa da água pelas companhias de abastecimento, como proposto pela Sabesp para o mês de dezembro, tendo em vista a perda de sua qualidade e o aumento da irregularidade do serviço de abastecimento. São inúmeros os relatos de períodos não previstos de falta de água, assim como de água barrenta, com mau cheiro e material particulado em casas e escolas. A população não deve pagar pela gestão inconsequente dos recursos hídricos feito pelo governo do Estado de São Paulo. A dignidade humana da população deve estar acima dos lucros dos acionistas. Por isso, reafirmamos o caráter público e estatal da Sabesp e demais companhias de abastecimento. Já está acabando, tá? Combate ao desmatamento e degradação dos recursos hídricos. Água e floresta estão intimamente ligadas. A retenção de água pelo solo e a formação dos rios voadores são 2 exemplos disso. O desmatamento da Amazônia e a degradação das áreas de manancial, também estimulados por grandes obras governamentais e pela alteração de normas de proteção ambiental como o Código Florestal, contribuem para a redução da oferta e da qualidade da água e são fatores que agravam a crise de abastecimento da água no Estado. Desta forma, deve-se preservar e restaurar a vegetação, visando a recuperação das fontes e disposição dos cursos de água. Levando em consideração o déficit habitacional existente, é preciso conciliar o combate ao desmatamento à demanda por moradia, cobrando do poder público, políticas habitacionais e sociais. Essas políticas devem visar o bem da população e não a especulação imobiliária. Gestão dos recursos hídricos com transparência através da participação popular. É preciso implementar um novo modelo de gestão que garanta um futuro seguro e sustentável para a água. Este modelo deve ser gerido de forma independente e transparente, além de incluir um plano de fortalecimento dos comitês de bacia, que deve ter mecanismos de controle direto à população sobre todas as políticas que digam respeito à crise hídrica, especialmente nos grandes centros urbanos, fortalecendo amplo acesso à informação, como os locais e horários com maior risco de falta d'água. Defendemos que a CETESB cumpra o papel de fiscalização das autarquias municipais e regionais de saneamento básico. O governo estadual, os municípios, as concessionárias e a Sabesp precisam trabalhar de forma integrada e coordenada sob esse controle popular, divulgando ainda um plano de ação emergencial que mostre como garantir o abastecimento de água. Aí, Assembleia Estadual da Água, Itu, a data de hoje. Tem qualidade? Acho que é melhor já passar tudo, para a gente ver o que é. Aí o calendário que a comissão dos relatores e mediadores viu que apareceu que é consensual. O ato contra o substitutivo de Código Florestal, que vai ser na LESP no dia 9. O forró molhado que o Mauro deu informe no GD, não sei se ele deu em todos, que é uma iniciativa vai ser no dia do forró e vai ser sobre a questão da água lá em São Paulo. O ato contra o aumento da tarifa de água em São Paulo no dia 17. E uma coisa que todo mundo pediu, para a gente continuar se reunindo, então a gente pensou em indicar uma reunião da Assembleia Estadual da Água, todo mundo que está aqui, quiser participar, divulgar mais, inclusive, para que outras pessoas estejam em janeiro do ano que vem.
Aí é isso que a gente viu quando aconteceu. Governo estadual também seguir governos municipais, né? Outras concessionárias. Agência Nacional de A Água. forma de escrever. É o governo estadual e Federal também, porque o Cantareira é um rio federal. Tá. A ANA tem que também estar presente. André? Tá. Agora eu também quero falar. Duas questões de encaminhamento aqui, por favor. Tá. Peraí, vou escrever só antes de concluir uma coisa. Podemos tentar aprovar isso? Podemos. Alguém tem alguma coisa contra a aprovação? Não tem inclusão. Tá. Então a gente pode votar essa carta e o resto votar as inclusões? Pode ser? Ou tem coisas contra o que está no documento? Pode ser adendo. Só uma sugestão de encaminhar essa coisa. Não há necessidade. Posso? Pode. Assim, eu acho que a gente podia fazer mais ou menos como vocês encaminharam. Esse é o texto base, as pessoas têm algumas sugestões. Entendendo que esse texto é um esforço coletivo todo, para a gente não ter que reabrir discussões que, por exemplo, às vezes foram polêmicas e foram feitas nos grupos e que a gente precisa fazer de novo. Né? Então, se não tiver nada global contra a carta, a minha sugestão é o seguinte, que as pessoas apresentem só os adendos ou as alterações em 1 minuto, e depois a gente vê se tem alguma polêmica com essas propostas. E aí a gente Lembrando que não é só isso, tá? Tem todo o material que a gente construiu no GD, que a gente vai redigir depois, vai anexar no site, vai tentar contemplar todas as pautas, lutas e calendários e etc. Isso daqui é só um firmamento de intenções nossas de seguirmos unidos no que nos une, que tange e une todos nós na luta pela água inicialmente. Quem vai fazer intervenção, um minutinho, rapidão, porque eu preciso entregar a faculdade. Gostaria talvez a inclusão de 2 pontos. Primeiro, naquela última questão ali da transparência, incluir, por favor, que o governo elabore, porque a gente sabe que não foi elaborado ainda, mas que elabore e apresente com transparência para a população do Estado, principalmente as regiões atingidas do sistema Cantareira, um plano de emergência caso o sistema Cantareira entre em colapso. Isso é urgente, isso a gente precisa exigir urgentemente. Né? Nominalmente, assim, se o sistema Cantareira entrar em colapso, qual é o plano de emergência? Ele tem que ser conhecido pela população antes. A segunda coisa, seria nesse calendário de acrescentar que essa próxima reunião da Assembleia Estadual da Água, ela comece a rodar o interior. E não é só Itu que teve crise de água, nós temos Iracemápolis, nós temos Amparo, todas estão em racionamento. Saltinho, por exemplo, ficou mais de 1 ano, Saltinho está comprando água de Piracicaba, acho que a R$4 o litro de água, uma coisa assim. Então, água para oferecimento da população. Então, por isso, rodar talvez fosse interessante, porque a gente ajuda a politizar também, ajuda a que as pessoas se envolvam. Pessoal, alguma discordância com esse André, eu estou anotando. Pessoal, me comprometo a anotar e escrever depois, que corre isso da gente escrever e ficar meio, sabe, frase sem sentido depois. Eu me comprometo a colocar isso no documento, fiquem tranquilos, estou anotando. Pessoal, acho que tem acordo, né, com o que foi apresentado pela companheira. Tá, que é só... Ali já tem, tá meio geral, né? A companheira tem questões sobre o Cantareira especificamente e que tem um esforço que essa discussão rode o Estado como um todo, certo? Beleza. Então vamos aplaudir a questão da... Só a companheira aqui está pedindo para colocar o negócio lá. É só a coisa que ela falou. Eu coloco. Eu achei que você estava falando dos coisas que ela falou. Lida a carta, eu só colocaria o seguinte: acho que é legal a gente sair daqui com algumas consígnias assim, meio sintéticas e que já dizem muita coisa. Por exemplo, estatização da Sabesp já
PL 219 não, né, representa bem, acho que alguns tópicos aí da carta. E além de uma possível reunião da Assembleia em janeiro, eu acredito que as pessoas vão se reunir para fazer uma avaliação, né, do encontro, talvez semana que vem, talvez daqui a 2 semanas. Então, deixar essas reuniões abertas para quem quiser participar também, desse grupo que executou, que construiu a Assembleia da Água. Assim. Não sei se vocês estão se reunindo na... Estatização da água já? Não é da água, porque da Sabesp. tem municípios que não são. Exato. Estatização da água já? A gestão hídrica da água. Gestão pública da água. Gestão pública da água. Gestão pública com participação popular da água. É porque eu colocaria estatização da gestão da água, eu colocaria a palavra estatização porque começa a gestão pública, melhor governança e não fica claro o que a gente quer. Né? E aí cai na agência reguladora, né? Estatização da... E o PL 219 não, porque ele pega bem essa parte florestal, né? Então, a estatização da Sabesp, ela pega a parte de gestão e a PL 219 a parte de preservação florestal. Então, 2 consignas. Pessoal, então vamos criar um outro encaminhamento das palavras de ordem, consignas? Pode ser? É o 3º ponto. Então vai ter um documento, a consignas e o calendário. Beleza? Aí vão adicionando consignas. Palavras de ordem e tal. Pode ser isso? Qual que era a questão do que você falou do calendário? O calendário de reuniões desse grupo que construiu a Assembleia. Não sei se vocês estão se reunindo pela Aliança da Água, mas deixar claro que até janeiro vão ter outras reuniões que não sejam uma próxima Assembleia da Água, né? Não, a ideia não é fazer uma nova Assembleia da Água. É essa reunião. Em janeiro. Não, ele estava falando que provavelmente vocês da organização vão se reunir mais vezes, vocês não vão se reunir só na Assembleia da Água, não? Saca que a gente organizou por internet, né? Não, eu sei, mas só que tem a reunião da Aliança da Água, por exemplo. Não, mas é outra coisa. Aqui essa reunião da Assembleia da Água é das pessoas que estão aqui. A ideia é quem quiser entrar. É outra coisa. Quem quiser participar do Ele está pedindo para ser aberto. É isso. A ideia é que se faça uma reunião de avaliação em algum momento e que essa reunião seja aberta. Não, em janeiro. Essa reunião de janeiro é isso. Gente, não vai ter outra reunião antes de janeiro. A primeira reunião vai ser em janeiro, entendeu, tá? Não, entendi. Com todo mundo. Tá bom? Essa reunião que você está falando é a reunião de janeiro. Não, é porque assim, a gente vem de uma escola de militância que a gente faz uma reunião chamada debriefing após uma grande ação, como organizar uma assembleia. No debriefing a gente faz uma avaliação mais técnica e política do que foi a ponte de forças. Gente, é em janeiro isso. Essa reunião é isso, é em janeiro. Gente, alguém aqui, por exemplo, a gente vai se reunir. Agora já é dia. Pessoal, só pra gente ter claro o calendário, pra não ter, a gente não buscar polêmica onde não tem. Ó, hoje é dia 6 de dezembro. Tem ato até dia 17. Depois é o Natal, o Ano Novo. Então a primeira reunião que a gente pode se organizar para inclusive ser ampla, na minha opinião, essa reunião de balanço, perspectivas do evento é em janeiro. Essa reunião é em janeiro. Se uma importância de não vai ter reunião em dezembro. O consenso que vai ser ampla, o consenso não é contra a data. Tem quem defenda antes de janeiro, é isso? Mônica, posso falar sobre isso? Gente, não tem como fazer reunião antes de janeiro. Gente, não tem consenso de fazer uma reunião antes de janeiro. O que eu estava falando ali, que é o debriefing, ainda vai acontecer um repasse dos relatores e dos mediadores de todo o conteúdo que foi colocado aqui em alguns cadernos para o grupo. Isso a gente não sabe se vai fazer fisicamente. Posso só um pouquinho. A gente vai fazer isso provavelmente virtualmente, porque temos pessoas de todas as cidades aqui envolvidas. Aí isso vai ficar aberto, com certeza vai ser publicado para todo mundo avaliar. E aí depois de uma próxima reunião em janeiro, eu acho que se houver algum ponto de evolução, a gente vai lá. Esse é só isso que eu quero dizer.
Então, eu cheguei tarde, eu acabei não me apresentando no começo. Eu sou o Daniel Piraus, advogados ativistas. A gente falou aí, não querendo, entende, né, o processo colaborativo já de trazer todos esses pontos aí, mas um é fundamental quando eu penso, vejo do lado do que eu tento defender, que é a criminalização dos movimentos. E vocês são responsáveis né, pelo Estado quando cometem alguma coisa, enfim, são já responsabilizados pelo posicionamento político. Eu acho que deveria inserir aí nessa carta o pedido de responsabilização, né, jurídica criminal dos governadores, enfim, através disso que a gente vai conseguir responsabilizar politicamente, em Câmara, não sei o que, é outra história. É tudo dos políticos aí de carteirinha. Agora, eu quero ver responsabilizar esses caras judicialmente e fazer eles inelegíveis nas próximas eleições, entendeu? É isso aí. Não. O cara colocou governador, governantes. Próximo. Amém, gente. Agente públicos, a melhor palavra. Pessoal, só lembrando duas questões. Uma que assim, a POESP, até a Mônica falou, ajudou financeiramente. Nós participamos da questão da luta dos problemas hídricos e temos uma campanha no nosso sindicato, viu? Né? Que inclusive a faixa estava aqui. Então, assim, a POESP levantou isso com muita seriedade, esse trabalho. Segunda coisa, nós discutimos lá no grupo a questão popular. Eu levantei lá que a gente precisa organizar a sociedade, organizar na base, para a gente ter respaldo do que nós estamos fazendo aqui. Porque aqui nós somos militantes e praticamente aqui o mais novo aqui dá lição para o Karl Marx se ele aparecesse. Porém, a população que foi para a rua, em Itu, que pôs fogo, que quebrou, não está aqui. Nós precisamos estar junto com esse povo. Então, aonde vai aparecer a organização popular, aonde vai aparecer esse povo nesse contexto? Quando que esse povo vai ficar sabendo do que foi feito aqui? Através do quê? Isso que eu estava colocando lá no ponto. Que nós temos que ir para a base. Como que nós vamos para a base? Como que esse povo vai ser inserido nisso aqui? Obrigada. Só justificando, mais uma vez eu vou dizer que o evento foi construído a partir de uma série de questionamentos que a gente recebia aqui em Itu e depois outras cidades, de como a gente se organizava, o que a gente queria, como é que a gente esperava solucionar o problema da água. Resposta que a gente não tem ainda, porque o problema quando a gente viu hoje é muito amplo, certo? Juntos nessa organização a gente busca nos fortalecermos e multiplicar conhecimentos. Eu acho que as ações não param. Isso daqui foi só uma troca de experiências. Eu só queria contemplar que foi explicar no grupo, a organização popular. Organização popular. Contemplado. Eu acho que além da gente adicionar no texto mais claro, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente tem que colocar no calendário que todos nós somos responsáveis por multiplicar esse debate em todos os bairros, as escolas, os cursinhos, as faculdades, debater com os sindicatos, enfim, para de fato conseguir fazer essa organização. Então acho que tem que ser uma tarefa nossa buscar isso que a Rita, né? Que a Rita falou, porque isso é o mais importante mesmo da luta, então acho que a gente podia colocar também ao final, encaminhar que todo mundo aqui é responsável. Então, além do texto, colocar isso como tarefa. Gente, desculpa te interromper. Uma coisa é a carta que a gente vai criar. Outra coisa são as ações internas. Tá? Os conselhos são ações internas. Aqui a gente está discutindo a carta que vai ser enviada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que tem consenso. Pessoal, acho que tem consenso.
consenso. aqui até amanhã. Companheiros, na minha opinião tem consenso no que a Rita apresentou. Alguém discorda? Não? Tá Gente, eu quero deixar claro que eu não estou questionando a carta, só estou dando uma dica de encaminhamento para a luta. Primeiro é o seguinte, que o Facebook está na onda, né? Manifestação, Copa, política. E eu creio que quando a água apertar o negócio da água, aí todo mundo vai correr pro Facebook, vai sair do Karate Kid Ninja, vai parar, vai pro Facebook, vai atrás de informação. E assim, quem tiver um coletivo cultural, qualquer coisa, vegano, produza videozinhos. Vai postando devagarzinho, porque quando chegar na hora de o couro comer, a gente tem material para ir mobilizando, conscientizando. Primeiro encaminhamento. E o segundo é muito sério. Eu estou tentando me pôr um pouco no perfil das pessoas que não vieram. Eu não sou de partido, de ONG, de nada, né? Talvez seja, pelo amor de Deus, o perfil das pessoas que não estão aqui. Tá? E quando eu cheguei aqui, né? E eu vi um pessoal de esquerda falando aí, eu falei, hoje eu apanho. Minhas opiniões são fortes, mas assim, como no país está meio esquerda, direita, está meio um negócio estranho, esse não é o melhor ambiente para a gente chamar as pessoas. Pode ser que as pessoas tenham medo, igual eu tive. Você entendeu? Talvez não seja. E eu vou dar uma dica, tem um rapaz que estava aqui hoje, o Adriano, ele fez Festival da Nascente nas praças. E na praça é um ambiente mais propício. Você leva seu vizinho que tem um conjunto de reggae, você leva uma parente lá, põe uns quadros, né? E faz um festival com reggae, com música. E lá faz uma horta limpa. E lá tem uma vantagem, porque você vai cavando assim, aí você fala, pô companheiro, o governo é ruim. Tá vendo a dica para você entrar na política sem essa coisa maçante de esquerda e direita? Só uma dica. Desculpa por a gente. Tá, pessoal, é o último, né? Não é. Sobre o vídeo que ele colocou, porque tem que ser de prevenção, não esperar a coisa arrochar para soltar. Eu acho que quem tem sugestões de vídeo, procura o pessoal da Conta